Este é mais um vídeo desenvolvido pelo 10º semestre do curso de Direito da Estácio FAMAP do Estado do Amapá, pela disciplina Tributário 2, com o professor Edivan. Então, qual é o intuito desse vídeo? O intuito desse vídeo é explicar brevemente a respeito de dois impostos muito comuns no nosso dia a dia. São eles o Imposto de Renda e o IPVA. Para ampliar o nosso conhecimento, eu, Laísa, como aluna, convidei a professora Daniele para que juntas possamos explicar de forma simplificada para que todos vocês possam entender. Como ela não pode estar aqui por motivos de viagem, nós vamos fazer por videoconferência. Bom, eu já verifiquei que a competência do imposto de renda, conforme o artigo 153, inciso 3 da Constituição Federal, é da União. E a professora agora vai explicar um pouco mais para a gente. Olá, Laísa, professora Edivan, alunos do 10º semestre da Estácio FAMAP, muito obrigada pelo convite para eu participar da apresentação de vocês. E é exatamente como você falou, Laísa. No imposto de renda, o sujeito ativo é a União, porque se trata de imposto federal. Lembrando que o sujeito ativo é sempre uma pessoa jurídica de direito público, seja a União, Distrito Federal, estados ou municípios, que tem competência para exigir o cumprimento do tributo. Mas em relação ao IPVA, que nós vamos estudar também nessa aula de hoje, você sabe qual é o sujeito ativo, Laísa? Como dispõe o artigo 155, inciso 3 da Constituição Federal, diferente do imposto de renda, a competência é estadual e distrital, sendo que ambos têm a finalidade meramente arrecadatória. Pois é, e a cobrança desses dois impostos consiste na pura arrecadação de recursos para o custeio dos gastos gerais do Estado. Desse modo, podemos afirmar que tanto o imposto de renda como o IPVA são utilizados pelo Estado com mera função fiscal. Certo, mas e a questão do fato gerador, professora? O imposto de renda, por exemplo, para que eu, pessoa física, declare um imposto de renda, o que precisa acontecer? Então, excelente pergunta. Em relação ao fato gerador, ele se divide em 3 elementos. Elemento material, o elemento temporal, quando, e o elemento espacial, onde. Mas antes de conversarmos mais sobre o fato gerador, nós vamos assistir agora uma entrevista que os seus colegas fizeram lá na Receita Federal com o auditor fiscal. Primeiro, antes de você querer fazer a declaração, você tem que saber se você está obrigado a declarar o imposto de renda. Você estando obrigado a declarar o imposto de renda, você vai no site da Receita Federal, procura o programa do imposto de renda daquele ano calendário que você deseja fazer as declarações, transmitir as informações, baixa o aplicativo no seu computador, no seu tablet e preenche as informações que você deseja informar. E aí transmite pela internet para a base de dados da Receita Federal. Não necessariamente o contribuinte precisaria, no primeiro momento, da documentação. A gente orienta, a Receita Federal como um todo orienta os contribuintes a obter logo essa documentação para, eventualmente, quando for necessário comprovar aquelas informações, ele já dispor do documento. Mas, no momento da declaração, não há obrigação do porte de toda a documentação por parte do contribuinte. Tá? A Receita Federal só obriga o contribuinte a apresentar uma documentação quando a declaração dele é retida em malha ou ele passa por um procedimento fiscal de fiscalização, de uma auditoria, e aí ele tem que apresentar essa documentação para um auditor aqui na Receita Federal. Bom, se a pessoa está obrigada a declarar e não fez a declaração, ela está sujeita a uma aplicação de uma multa que pode variar de R$ 165 a até 20% do imposto devido. Tá? Entretanto, ela também estará sujeita a um procedimento de fiscalização, que é um procedimento muito mais complexo e que pode penalizar de uma forma muito mais gravosa. Então, a gente orienta sempre ao contribuinte transmitir a declaração o quanto antes no prazo para evitar esse tipo de penalidade. É importante
salientar, como vocês já estudaram, que o fato gerador da obrigação tributária é a situação fática necessária para a sua ocorrência. Quem define tal situação é a lei. A ocorrência necessária, no caso do imposto de renda, é a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica da renda. E o fato ocorre automaticamente, no momento da aquisição da renda. Não importa como você vai gastar essa renda, o que você vai fazer com esse dinheiro, automaticamente a gente já tem o fato gerador. Então, pelo que eu entendi, o contribuinte do imposto de renda são todas as pessoas físicas ou jurídicas sujeito a acréscimo patrimonial. Isso mesmo, é o titular da disponibilidade econômica, conforme artigo 45 do Código Tributário Nacional. Antes de falarmos do sujeito passivo, ou seja, aquele que contribui com o IPVA, vamos ver mais uma entrevista, mas desta vez com a supervisora do Detran. Como qualquer outro estado, para finalidade é para melhorar, né, as coisas com relação à segurança no trânsito. Essa é a finalidade do IPVA. A pessoa começa a pagar IPVA a partir do momento que adquire o veículo. Aí começa a pagar o IPVA. Se você andar com seu carro irregular, sem licenciamento, seu carro vai ser apreendido com a operação do Detran, CETEMAC, nessas políticas que tem na cidade. Espera, agora eu fiquei com uma dúvida, professora. Se após adquirir o veículo, eu simplesmente o empresto, quem irá pagar o IPVA? Sou eu ou quem tem a posse? Olha, considerando que o fato gerador do IPVA é a propriedade de veículo automotor, a gente não precisa falar em posse. O sujeito passivo, né, o contribuinte, será o proprietário do veículo. Por exemplo, se o pai de um de vocês der um carro de presente, agora de formatura, e colocar em seu nome, você será o proprietário desse carro. É você que vai ter que pagar o IPVA, a não ser que você negocie com ele para ele te dar o dinheiro. Agora clareou tudo, professora. Dá para perceber que o imposto de renda, o IPVA, apesar de ambos serem impostos, são bem diferentes um do outro. Sobre o imposto de renda, a base de cálculo vai ser a soma dos rendimentos recebidos no ano calendário, menos as deduções permitidas pela lei. A alíquota, ela vai variar de acordo com o resultado aqui dessa equação. Você pode olhar as alíquotas lá no site da Receita Federal, que é fazenda.receita.gov.br. Já no caso do IPVA, para a gente observar a base de cálculo, é necessário a gente dividir em veículo novo e veículo usado. Em relação ao veículo novo, a gente utiliza como base de cálculo o valor total que está na nota fiscal. Já em relação ao veículo usado, a base de cálculo será o preço médio utilizado pelo mercado, mas aquele preço médio do final do último ano de exercício. Lembrem que, como se trata o IPVA aqui de um tributo estadual, é importante que a gente fique atento à legislação de cada estado. Eu achei que fosse mais difícil. Sua explicação fez tudo parecer tão fácil. De fato, não é difícil. Direito tributário não é uma matéria difícil. Agora, é importante a gente atentar que essas informações, elas não estão soltas, isoladas, não. É importante a gente concatenar tudo aquilo que o professor deu na sala de aula com a apresentação dos trabalhos dos colegas. É juntando tudo isso que a gente consegue entender direito tributário. Direito tributário tem que ser compreendido de forma sistêmica. É verdade. Direito tributário é uma disciplina muito interessante de estudar, porque está basicamente relacionado à nossa vida prática. Ainda mais com dois profissionais da área, que é o nosso professor Edivan, que sempre torna suas aulas muito dinâmicas. E eu não posso deixar de mencionar a professora Daniele Barreto, que nos deu a maior força para realizar este trabalho. Ai, mas parece que infelizmente estamos chegando ao fim. Pera aí, não acabou não. Nós ainda nem falamos de modalidade de lançamento. Ah, é verdade, mas essa parte é muito fácil.
O IPVA, a modalidade do IPVA é de ofício. Significa o quê? Significa que o contribuinte ele não faz nada, só que na verdade o contribuinte só faz pagar. O fisco ele calcula, manda um carnê para o contribuinte para que ele realize o pagamento. Diferente do imposto de renda. O imposto de renda, a modalidade é por homologação, diferente do que muitos acham que é por declaração, só porque você declara o imposto de renda. Mas não, é por homologação. Significa o quê? Significa que o contribuinte, ele presta as informações para o fisco, ele calcula e paga antecipadamente. O fisco, ele apenas confirma as informações e homologa. Muito bem! Pelo visto, você já está por dentro do assunto. Parabéns ao professor Edivan pela iniciativa. Muito obrigada à equipe por me convidar para fazer parte do trabalho e eu estou aqui à disposição de vocês. O que precisar é só entrar em contato comigo.